Vocês, olha só galera, então vamos fazer esse decalque da melhor maneira possível, mais simples possível, para a gente poder pegar as manhas em relação a fazer esse sombreado na hora de fazer na pele artificial ou na pele do cliente, tá ok? Então eu vou mostrar para você o jeito que eu faço quando tem esse tipo de sombreado, não é? O que é que eu preciso marcar para poder fazer esse tipo de trabalho aqui, legal? Então olha só, eu vou marcando as partes mais importantes na realidade que eu vejo, não é? Eu não marco tudo realmente, eu vou marcar algumas partes que eu acho mais importante para poder ver melhor na hora que eu estiver tatuando, entendeu? Às vezes tem pessoas que copiam todos os detalhes e tudo mais, e aí na hora de fazer a tatuagem fica muito saturado de detalhes, entendeu? E tipo assim, onde é sombreado não adianta, de um jeito ou de outro a gente precisa visualizar no desenho original na hora que estiver fazendo, né, para poder identificar essas partes. Que nem aqui, por exemplo, nessas correntes eu vou só copiar em volta, não vou copiar nada desses detalhes que tem muito cheio de coisinha aqui dentro, entendeu? Porque isso aqui são texturas e eu vou ter que tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível na hora que eu estiver fazendo os detalhes, né, do preenchimento dentro, tá ok? Então eu vou só marcar algumas coisinhas só para ter uma referência, entendeu? Mas a gente sabe que na realidade a maioria dos tatuadores dizem que é difícil se você não passar o máximo de detalhes possíveis para o decalque, né? No meu caso aqui eu prefiro não passar tanta coisa, porque isso aí acaba me atrapalhando, acaba ficando muito saturado de detalhes ali, e isso não é bom no meu aspecto de observar o desenho da tatuagem quando está o decalque ali. Então olha só, eu procuro passar só alguns traçadinhos aqui para que eu possa ter uma referência, né, na hora de fazer, e aí eu vou ter que observar realmente tudo isso diretamente no desenho original que vai estar ali do lado, né, me ajudando a poder observar melhor os detalhes. Então olha só, eu passo razoavelmente o que eu acho que é importante, e assim já fica legal para eu poder fazer o trabalho. Aqui na sombra também, olha só, eu faço uma marcação desse jeito aqui, ó, para eu poder saber diferenciar até onde vai a sombra clara, aonde entra a sombra escura, né, e aonde tem as partes médias aqui no meio, tá vendo? Então, dessa maneira aqui eu acho que fica fácil para eu poder fazer o trabalho de sombreado depois aqui nessa parte. Então eu vou fazer aqui também desse lado, né, marcar a sombra mais clara, marcar um pouquinho do efeito da sombra mais escura, e vou fazendo alguns detalhes, né, para eu poder visualizar melhor aonde tem a cor mais escura e a cor mais clara na hora que eu estiver fazendo essa montagem do degradê aqui da sombra. Então olha só, é lógico que talvez depois eu vou preencher um pouco mais em volta, né, porque a pele artificial geralmente ela sobra um pouquinho em volta ali, e aí eu gosto de preencher quase toda a pele em volta, para não ficar as partes brancas, né, para não ficar feio. Então olha só, aqui eu vou marco aqui essa parte também, ó, que é mais entrada mais clara e mais escuro. Aqui tá beleza também. Olha só, só para poder saber aonde tem a tonalidade diferente. Fazendo a marcação aqui dessa orelha, né? Aqui a gente faz só uma marcaçãozinha para saber que tem a entrada mais clara, né? Aqui essa parte, ó, aqui também tem um mais escuro, mais claro. E vamos fazendo as bolinhas na realidade só para poder identificar e se localizar depois. É muito importante você ter sempre alguma referência que você acha que é importante para você poder se localizar, tá certo? O resto é só texturinha mesmo que você vai ter que fazer depois olhando, não tem jeito de escapar não, tá? Então, se for passar tudo isso daqui de detalhe para dentro do seu decalque, vai ficar muito saturado de detalhe. Então, isso aqui tudo tem que ser feito observando depois, né? Então, se a gente passa uma referência e na hora de fazer esse sombreado aqui, a gente vai ter que mandar a brasa aqui no desenho original e observar, né? Isso é o mais importante de tudo, é a observação. Todo mundo sabe que desenho de realismo é bem complexo por causa disso, porque tem muita observação
E a gente não pode fugir disso, infelizmente, não tem como fugir, né? Então, olha só, a gente vai marcando aqui o que é mais importante. Sempre, mesmo que tiver escuro, eu gosto de fazer a marcação total para não perder, né, o detalhe. Aqui também, olha só. Com certeza deve ter uma língua aqui por dentro, né? Então sempre é bom marcar. Os dentes também a gente vai fazer a marcação dos dentes, olha. Aqui também tem um dente bem sombreado, aqui atrás também tem, ó. A gente tem que seguir, né, esse padrão. Fazer os dentes de cima só para ter o formato, entendeu? Mas na realidade a gente acaba deixando ele branco depois. Aqui também, olha só, fazer essa separação. Aqui também é um pouco mais escuro. Tem que fazer a separação do nariz aqui, olha, certinho. Marcação da sombra, marcação da parte mais clara. Então a partir do momento que você começa a fazer desse jeito, vai render melhor o seu trabalho na projeção do decalque ali, tá ok? Vai ficar melhor para você trabalhar dessa maneira. Aqui, olha só, a gente vai ter que fazer alguns pontos de pontilhados aqui para poder marcar onde é mais escuro e onde é bem clarinho. Esse desenho aqui ele é bem complexo, a gente olhando parece que não é, mas é sim, bem complexo, bem detalhadinho. Por isso que eu escolhi ele para fazer para vocês, para poder dar umas dicas para vocês verem como que eu faço esse tipo de trabalho, quais são as técnicas que eu uso, beleza? Então aqui vai ser tudo escuro, fazendo essa marcação aqui também, olha. A partir do momento que você pegar o jeito de fazer esse tipo de marcação, vai ficar mais fácil para você trabalhar, vai ficar bem mais interessante para você trabalhar, a partir do momento que você conseguir identificar esse tipo de detalhe. Quando você olhar, você já consegue identificar onde estão os tons mais escuros e os mais claros e os médios e tudo mais. Toda essa paleta de cinza que o pessoal usa para fazer os detalhes desses desenhos de realismo. Então aqui o cabelo, ó, só tirando mais ou menos um formato, né, do movimentação, para onde vai os fios, né? Dessa maneira eu consigo depois reproduzir mais ou menos aqui do jeito que eu quero. Aqui essa entrada bem clarinha. Aqui do lado também tem alguns detalhezinhos mais interessantes, como se os pelos estivessem entrelaçando, né? Alguns para cima, outros para baixo. E aqui também fazer esse sombreado, essa marcaçãozinha aqui. É isso. Bem simples, bem básico. E aí o resto a gente faz direto lá na pele do cliente ou na pele artificial, tá bom? Então peguei aqui só o traçado que eu precisava, que era mais importante. Vamos lá agora para a nossa segunda aula, para a gente poder colocar isso daqui na pele e já começar a trabalhar, legal? E um detalhe importante, se você quiser copiar com caneta vermelha fica mais fácil, porque aí você consegue enxergar onde você já traçou, porque às vezes a pessoa acaba se perdendo mesmo, é normal, tá bom? É isso aí. Grande abraço do Zago Tatu.